mais uma live social. E hoje, como de costume, sempre nós temos temas muito oportunos. E essa live social, ela só está sendo possível porque nós temos alguns parceiros. E o nosso principal parceiro aí é o Centro Universitário Vida Cristã, a Unifunvic, o nosso parceiro, e a sua faculdade em Pindamonhangaba. Lembrando que a Unifunvic está com vestibular de inverno, com mais de 30 cursos de graduação e pós-graduação também. Nós queremos agradecer também ao Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, queremos agradecer a nossa papelaria cristã, Aguedal de Pindamonhangaba, queremos agradecer também a papelaria Sonho de Papel, está atendendo a delivery, quero agradecer também a Adriana Costa Eventos. Depois que passar a pandemia, aí sim você pode fazer os eventos, mas não agora. Temos também o Instituto Unilibras, da nossa amiga Simone Ribeiro. Curso de Libras, uma excelente opção para você fazer no período da quarentena. Quero agradecer também a nossa querida Vanderly, lá do Cidade Jardim, com o ateliê Bebê Charmosa. Então, ficamos aqui iniciando essa live com um tema muito importante, com excelentes convidadas aqui, com esse tema, uma equipe de profissionais e de mães. Hoje nós vamos aqui arrasar com esse tema. Vamos lá, estamos na pandemia, estamos no período de isolamento social e a nossa criançada, como é que anda? Como é que está se sentindo com tudo isso? O lado emocional dessa criança. Se nós, que somos adultos, estamos procurando terapia, estamos procurando fazer com que a gente não venha surtar, imagina as nossas crianças e os nossos adolescentes. E aí também uma outra preocupação, né? Essa criançada, esse tempo todo em casa, só com estudo remoto, à distância, mas o estudo, as atividades, estão bem resumidas. E você tem muito mais tempo com essa criançada livre. Será que essa criançada está, nesse momento, sozinha, sem nenhuma orientação? Porque você também precisa do seu tempo como mãe, né, como responsável, e você não está deixando essa criança à vontade nas redes sociais. Essa é uma preocupação de todos nós responsáveis. O que essa criança está ingerindo? O que elas estão vendo, assistindo, ouvindo pelas redes sociais? Tanto criança como adolescente. Então, essa é uma preocupação e é um tema hoje muito oportuno que nós vamos ter um excelente bate-papo aqui com essa turma aí de profissionais e de mães também. E aí eu peço para o Daniel colocar aí o nosso primeiro slide. Você sabia que o Brasil ele é o 8º país com maior detecção de conteúdo online impróprio para crianças? Essa é uma preocupação. O Brasil é o 8º país com maior detecção de conteúdo online impróprio para criança. E aí nós temos, olha só, 68% são jogos e sites que propagam informações de violência, armamentos e ameaças e conteúdo adulto, né? 59,5% dos usuários já se depararam com pornografia, com conteúdos de pornografia. 26,5% de crianças e adolescentes têm acesso a sites de jogos de azar, e um quinto dessas crianças já acessou sites também de armamentos e linguagens degradantes. Então, essas estatísticas é muito preocupante para nós. E aí, eu quero convidar aqui para essa nosso primeiro bate-papo aí, a nossa conversa, eu vou chamar a nossa querida escritora, que eu tenho a honra de tê-la aqui com a gente, que é a Cris, né? A Cris Mirelli. Ela é
eu a conheço há muito tempo, né? Ela ainda era adolescente, né? E a Cris, ela é de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Ela é escritora, ilustradora e teóloga. Ela tem 2 livros e eu soube que hoje ela está publicando o terceiro, ela vai falar sobre isso. Ela tem 2 livros aí escritos no Amazon, que é A Terra Nossa e A Princesa de Verdade, com versões em inglês e português. Cris, você também é mãe de Hannah e esqueci o nome do seu outro menino, do seu Levi. e Levi. Você é mãe de Isso. Hannah e Levi também. Diante de tudo aí que eu já apresentei para você, né? Você como mãe, como escritora, como educadora, como teóloga, diante desse cenário aí do que tem de oferta para entretenimento, vamos dizer assim, né? Para as crianças e adolescentes, o que você tem para instruir a outras mães, também pela sua experiência profissional e também pela sua experiência como mãe? Você tem a Hannah e tem o Levi, são 2 crianças, né? Então, como você tem acompanhado os seus filhos nesse tempo de isolamento social? Quais as dicas, né, que você dá para os pais irresponsáveis, né? E como escritora, teóloga, educadora, qual a sua opinião quanto a esses conteúdos que estão aí à disposição das nossas crianças e adolescentes? Oi, Simone. É um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz de você ter me convidado para falar sobre esse tema que eu amo demais, porque tem a ver com a minha família, com os meus filhos, mas também tem a ver com tudo que eu já fiz desde a minha adolescência, talvez até minha infância, que é falar aos outros a respeito daquilo que a gente recebe do nosso Criador, de Deus, daquilo que Ele tem de melhor para todos nós, né? Que são os princípios e toda a educação que está escrito já de antemão para todos nós, para a gente acessar e aplicar na nossa vida diariamente, né? Sobre essa questão atual, antes deixa eu só me apresentar, eu sou a esposa do Davidson, meu nome é Cris Malíris, Malíris porque é o meu sobrenome inteiro embutido no Malíris, eu não quis ficar com um sobrenome só. Os meus pais têm uma característica muito grande sobre a minha vida, me deram a base também da família, né, que eu tenho hoje, eu devo também ao ensino dos meus pais, e aí eu construí esse sobrenome para ficar com os 3 sobrenomes. Então, eu sou esposa do Davidson Pires e sou mãe da Hannah, de 8 anos, e o Levi, de 5 anos. Um desafio tremendo você educar filhos nessa sociedade que a gente tem hoje, né? E eu tive, na minha história, assim, eu tenho uma certa proximidade maior, eu acho, né, com esse assunto, porque não só porque eu estudei, mas porque eu também tomei certas decisões. Eu decidi ser a principal educadora dos meus filhos. Eu nunca depositei sobre outra pessoa, seja profissional, a, a primeira posição na educação dos meus filhos. Acho maravilhoso, sempre dei aula para as crianças, acho maravilhoso o trabalho dos professores. Sou uma também, né? Não na rede secular, mas sempre lecionei para crianças, né? E eu acho maravilhoso o trabalho de todas nós, mas a prioridade, a primeira pessoa a ensinar a dar luz aos filhos é a mãe e o pai, né, também. É a mãe que encaminha os filhos para reconhecer o pai como uma figura paterna, como uma figura de autoridade no lar. Mas somos nós, mães, que damos luz, né? Damos a luz. Nós trazemos o conhecimento para eles desde do ventre, quando nasce, cresce, a gente está ali o tempo todo, ensinando e instruindo. Quando a gente já está nesse nível, né, de responsabilidade sobre os nossos filhos, pode até ficar difícil em certos momentos, mas quando a gente assume essa responsabilidade, a gente dá um jeito. A gente arruma um jeito de encontrar o melhor caminho, porque a gente está formando a próxima geração. Eu fico preocupada com
com esse momento que a gente está vivendo, no sentido de o que nós estamos formando neles, nas crianças que vão crescer com esse assunto na cabecinha delas, e o que será que a gente está colocando ou permitindo que entre na mente dos nossos filhos. Vai ficar para a fase adulta deles. Tudo que a gente ensina a uma criança, a gente colhe lá na frente. E não só aquilo que a gente fala para eles ou que a gente instrui verbalmente, mas aquilo que a gente dá como exemplo. A nossa vida é o maior ensino para os nossos filhos, como a gente procede diante das situações, quais são as nossas opiniões referentes às notícias. Tudo que a gente faz, eles observam, eles olham a gente o tempo inteiro. E tudo que eles vão aprender tem muito a ver com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Eles aprendem mais vendo do que ouvindo. É claro que tem a porcentagem, lógico, né? A gente vai deixar de falar, não vai deixar de ensinar, de instruir, mas a nossa conduta de vida é o que é mais forte sobre os nossos filhos, né? Eles vão fazer conforme a gente vai fazendo. Então, o fato da gente estar sempre junto deles faz com que eles tenham essa firmeza, essa base. A família é a base, né? Foi instituído assim e é perfeito assim, é bom. Não vou dizer assim que toda família é perfeita, a família tem que ser perfeita, todo mundo tem que ser perfeito, absolutamente não. Mas a base que foi criada para se instituir uma sociedade, a família é a menor instituição com maior autoridade na Terra. Às vezes a gente não leva em consideração porque a família está um pouco mal vista, né, na sociedade hoje, mas a família é que levanta tudo e procede, assim, consegue proceder, não é essa palavra não, vou achar a palavra certa, consegue dar prosseguimento à raça humana, porque se não tiver uma família, para onde vai a raça humana? Quem vai produzir? Uhum. E não só essa questão física, mas principalmente a gente tem que se ligar muito nessa questão espiritual, porque a gente pode estar formando filhos, está nascendo criança, a criança está aí vivendo, mas ela está vivendo com o quê? Com que tipo de espírito dentro dela, né? Eu digo assim, qual é o espírito que ela, qual o entendimento que ela tem a respeito das coisas desse mundo e em que espírito ela vive? Ela tem um espírito de fé, ela tem um espírito de coragem, ou ela é medrosa, ou você impõe medo sobre ela para você controlar. Você limita demais o seu filho para ser mais fácil de você educar, ou você cria ele dando direção, ou você lança como flecha, né, para ele ir cada vez mais longe, né, mais longe que você. Então, tudo que a gente faz na vida dos nossos filhos, a gente tem que muito bem pensado, muito bem é uma estratégia. A gente não pode também tratar os filhos de igual forma, né? Cada um é de um jeito. Então, a gente tem que ter uma estratégia para um, uma estratégia para outro, porque cada um tem seu jeitinho particular de ser. E às vezes a gente quer colocar o mesmo tipo de conteúdo para duas crianças diferentes. Nem sempre vai funcionar. Às vezes funciona, mas é preciso estar atento à necessidade que cada criança está tendo naquele momento. Às vezes tem uma criança que tem uma personalidade mais ativa, mais corajosa. É bom incentivar, né, a coragem na criança, mas também instruir. Às vezes tem criança que se entrega e é muito para baixo, precisa levantar. Então, essa questão do conteúdo, a gente tem que estar o tempo inteiro selecionando e junto com eles também. Às vezes eu pergunto para minha filha, o que você quer? O que você está com vontade de assistir? Eu estou com vontade de assistir esse tipo de conteúdo. Então eu vou ver junto com você. Ou às vezes eu vejo antes. Eu vejo o conteúdo antes para saber o que vai ser falado ali. E nada do que eu tenha visto antes ou tenha avaliado antes, ela vê. Mas mesmo assim, pode ter alguma circunstância que, se por acaso ela vier a ser exposta a algum tipo de conteúdo, ela tem instrução anterior, diariamente, para saber se aquilo que ela foi exposta é bom ou não. Ela já está sabendo selecionar aquilo que é bom para ela e o que não é, porque ela é previamente ensinada todos os dias a respeito de valores e princípios. Então, se por acaso entra na tela sem querer, porque às vezes tem isso, né?
A criança está lá navegando, sem a monitorização dos pais, que às vezes é um pouco mais fácil, né, deixar a criança ali, porque ela fica entretida com alguma coisa e não dá tanto trabalho. Ela está ali, quietinha, na dela, e está tudo bem. Não está tudo bem, depende. Até porque se ela ficar muito tempo sendo exposta a um tipo de atividade, interação, a criança vai definhar, ela não vai desenvolver todas as suas habilidades se ela ficar presa só numa coisa. Ela vai desenvolver muito pouco. O mais importante é você variar os conteúdos, mas sempre, sempre olhar antes, vigiar essa criança, como ela está se comportando diante do conteúdo. Ainda tem isso. Às vezes tem desenho que eu acho muito legal, bonito, sabe? A apresentação maravilhosa, paleta de cores linda. Aí eu me interesso visualmente por aquele desenho, aí eu vou escutar, vou ouvir e começo a perceber o que eles estão tendo como reação daquele desenho. Porque às vezes ele é muito bonito, mas traz uma mensagem que às vezes nem eu pego de primeira, mas eu vejo na reação que eles têm. Então, isso é estar observando o tempo inteiro a criança. É quando levanta, quando senta, quando dorme, quando acorda. Okay. Cris, segura um pouquinho aí, no segundo bloco você volta aí, ok? E eu vou, para a gente continuar esse bate-papo aí, muito interessante. Agora eu vou pedir para a psicóloga Maria Augusta, a nossa querida convidada de hoje também, a nossa psicóloga Maria Augusta. Ela faz parte de uma equipe multifuncional do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico de Pindamonhangaba. Hoje eu já parabenizo aí a gestão por ter ampliado esse programa, né, de atendimento psicopedagógico às crianças e adolescentes de Pindamonhangaba. São crianças que são encaminhadas pela rede municipal, porque apresenta algum tipo de déficit de deficiência intelectual na nossa cidade, e aí são encaminhadas pelas escolas municipais, pelas gestoras, e chegando aos nossos profissionais, aí uma equipe maravilhosa, que é os NAPs em Pindamonhangaba. A Maria Augusta atendeu ao nosso convite para estar aqui, e eu gostaria que, Maria Augusta, doutora, eu gostaria que você colocasse aí, diante desse cenário de isolamento social, há uma preocupação como que está a saúde emocional dessas crianças. Abordasse aí com muita prioridade esse tema, né? Como está a saúde emocional das nossas crianças e também como os pais devem lidar com tudo isso, junto com eles, né? E não somente daquelas crianças especiais, que é a tua área hoje de atuação nos NAPs, mas também todas as crianças, né? Que estão abaladas e, com certeza, emocionalmente, por estar distante da sua vida, da sua rotina com os amigos, com as famílias. Sim, sim. Olá, Simone, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse convite, né? Firmar à disposição aí também para esclarecer possíveis dúvidas, questionamentos acerca da minha área, da psicologia, né? É uma honra estar aqui hoje, né? Atualmente, como você colocou, eu sou psicóloga na empresa, né, Integração, que presta o serviço aos NAPs de Pinda, e também sou psicóloga à frente da coordenação de um programa chamado Programa Criança Feliz, no município de São Luís do Paraitinga, né? Trabalhamos também com crianças, né, vulneráveis, né? Dois tipos de públicos, né? E também na prática clínica, que estamos ofertando serviços agora de forma online, regulamentados e tudo mais. Acho muito importante esse tema que vocês trouxeram, por questões, até mesmo que a Cris estava falando, questão em relação à base das crianças, né? Como que é esse alicerce, né? As orientações relacionadas à saúde mental das crianças, o impacto que nós vamos ter frente a essa pandemia, os medos, a insegurança, né?
infelizmente, não são só as crianças que estão sendo afetadas, né? Os pais, os adultos, nós também estamos passando por situações difíceis e dolorosas que também desconhecemos, né? Então, esse impacto futuro para a saúde mental das crianças é algo que realmente preocupa a saúde, o Ministério da Saúde, os especialistas, né? Em relação à questão do estresse emocional, que são fatores de risco, porém, que podemos tratar como fatores preveníveis, né? Como a Cris estava falando, a questão da base, do alicerce, não só da família, mas individual de cada um, né? A criança, ela constrói essa base na sua primeira infância através de relacionamentos com os pais, né? Então, nós pais, eu também sou mãe de uma menininha aí, né? Nós pais somos os protagonistas no desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, podemos reconhecer através desse estresse emocional, que é o que vivenciamos hoje, tentar processar como que está sendo isso para nós, né? Para poder fazer como se fosse um filtro, né? Para retransmitir essas respostas às crianças, de uma forma que gerem, né? Que a gente consiga gerar um acolhimento, uma segurança e, através disso, um aprendizado, né? Estabelecendo, assim, um ciclo positivo. No caso, eu trabalho bastante a palavra e a questão do equilíbrio, né? A gente precisa trazer as informações, trazer a segurança, para tentar trazer esse equilíbrio, não só para as crianças, mas para nós pais também, porque nós somos a base deles, né? Então, assim, os pais ansiosos vão gerar crianças ansiosas, né? A ansiedade é algo que contagiante e que possivelmente pode, a longo prazo, poderemos sofrer uma epidemia de saúde mental mesmo, né? Então, os especialistas temem isso e, infelizmente, é algo quase que inevitável diante da situação que estamos passando, né? Então, assim, hoje, algumas dicas, né, algumas orientações aos pais, como você me perguntou, para ficarmos atentos a essa questão do estresse emocional, né? De que maneira que eu estou passando essa situação para o meu filho, né? De que maneira que eu estou encarando essa pandemia, essa quarentena? Será que tudo está sendo uma coisa negativa? Ou será que tem como a gente filtrar isso antes de passar para eles e observar os possíveis pontos positivos diante de toda essa crise, né? Prestar muita atenção, dar acolhimento, através do que a criança nos pergunta, né? Então, assim, eu pergunto para a criança, mas eu preciso esperar uma devolutiva dela para eu saber o que eu vou responder, né? Porque, às vezes, a nossa fala em excesso também prejudica a criança, né? Então, o que essa criança já sabe, a partir disso, eu posso firmar um diálogo com ela, né? Trazer essa criança para perto de mim, tirar um pouco essa criança da tecnologia, trabalhar algumas questões com o método Montessori, né? Que é a emancipação da criança, algumas atividades que possam trazer essa autonomia mesmo para a criança, deixar o celular para uma emergência, né? Porque a gente sabe que celular a gente acorda às vezes ali e já está junto dele, né? E a criança, ela tá vendo isso, então a gente é um modelo para essa criança, né? Só que assim, o que, né? Como a Cris falou, o que a gente está plantando hoje para poder colher mais tarde, né? Então, assim, trazer essa criança para perto de mim e procurar deixar essa tecnologia mais longe possível, né? Algumas questões que eu gostaria de colocar, né? Tanto em relação à criança como ao adolescente, porque eu acho que dá para a gente trabalhar as duas fases
E a adolescência também é uma fase que nos perturba muito, né? Que nos assusta muito. O número, o índice de suicídios que vem acontecendo, o índice de depressão infantil, enfim, inúmeras doenças que podem surgir de um estresse emocional, né? De pontos estressores que a gente às vezes não considera como algo perigoso, porém lá na frente ele pode sim trazer uma questão muito negativa aí, né, para essas crianças e adolescentes. Então, assim, eu costumo sempre, até um pouco antes da pandemia, quando eu me reuni em um grupo de mulheres, eu trouxe um questionamento para elas, já falando em relação à nossa tecnologia, ao nosso tempo, né? Então, quanto do nosso tempo a gente procura, né, estar com nós mesmos, né? Quanto do nosso tempo a gente procura estar em família, né? Estar com a criança. E logo em seguida desse encontro que nós tivemos, veio essa pandemia. Então, foi assim, foi uma questão de tempo forçada mesmo, né? E aí eu ainda continuo questionando, né? Quanto do nosso tempo hoje a gente ainda dispõe para nossa família, para nós, para os nossos filhos, né? Eu falo em tempo, mas em tempo em relação a tempo e qualidade de tempo, né? Porque às vezes eu faço essa pergunta para as mães, né? Mas quanto do seu tempo você fica com seu filho? Daí a mãe me responde: ah, eu fico o dia inteiro, estou o dia inteiro em casa com meu filho. Mas assim, o dia inteiro a gente sabe, né? A gente é mulher, a gente sabe como que é o dia inteiro, né? Dentro de casa. Então, principalmente agora, você está em home office, você está fazendo um trabalho aqui, você está limpando uma coisa ali, está fazendo um almoço, está cuidando da criança, né? Mas e como que está a qualidade do seu tempo, né? Com você mesma, com o seu filho, né? Não seria em relação à quantidade de tempo, mas sim em qualidade de tempo, né? E eu costumo trabalhar bastante também essa questão, né, dos exercícios que eu trago. Quem já passou comigo em consulta vai lembrar, vai saber, que é o mindfulness, né, que é um exercício de atenção plena. Então, assim, não tem quem não me conhece da clínica, dos atendimentos, que não vai lembrar do mindfulness, né? São exercícios de atenção plena, né, que nós usamos como estratégias para viver o aqui e o agora, né, para viver o momento. Então, assim, é inevitável o momento que nós estamos vivendo. Não tem como a gente descartar e dizer que não estamos inseguros, né, que não estamos ansiosos, né? Se nós adultos estamos assim, imaginem as crianças, né? Então, podemos utilizar para sanar um pouco a ansiedade juntamente com as crianças, algumas técnicas de mindfulness também, né? Eu até estou terminando um post que eu vou deixar no meu Instagram, né? Com algumas dicas de exercícios para as crianças, exercícios de mindfulness e atenção plena, né? Assim, basicamente é a gente focar naquele momento e naquele tempo, né? Parcelar, tinha até pensado, parcelar a questão da tecnologia, né? Deixar a tecnologia para momentos de emergência. Então, eu vou fazer uma reunião agora que é muito importante, então eu preciso que o meu filho fique um pouco com o celular, né? Porque é inevitável isso também. Mas tentar trazer a criança, né, junto com a mãe para a organização do lar, né, para fazer uma rotina, que é muito importante. E nós, psicólogos, sempre estamos falando em relação a isso, né? Vamos fazer uma rotininha, vamos colocar principalmente a questão da alimentação e do sono nessa rotina, que são 2 pontos muito importantes para a criança. Então, se ela estiver com uma rotina estabelecida nessas 2 áreas, ela já vai estar mais tranquila também, né? Ok. Para os adolescentes,
a mesma questão, né? Dividir algumas tarefas familiares, que também é muito importante, para a mãe não ficar também acumulada, né? Porque as mulheres geralmente ficam com a maior parte. Então, é interessante o pai também, né? Quando há pai na situação, o pai compartilhar dessa rotina com a criança. Sim. Ok. Doutora Maria Augusta, por gente, segura um pouquinho aí, que a gente já volta no segundo bloco aí, tá? Para você continuar com as suas super dicas, né? Eu aqui, no segundo bloco, depois que eu falar com a Angélica e com a Tereza Cristina, a gente vai trazer mais para uma contextualização aí de vários públicos, né? Porque, às vezes, a mãe que está em casa são vários perfis. Tem umas que têm acesso à internet, à Netflix, a várias redes sociais, eles têm brinquedo de tudo que é tipo, várias opções para ocupar o tempo. Mas tem famílias que nós sabemos, que temos conhecimento, que estão até tendo dificuldade com relação ao ensino remoto, porque não tem uma internet boa, né? Não tem uma televisão, um programa como Netflix, e aí vai. Mas as mães, eu acredito, né? Claro, eu gostaria que vocês também compartilhassem isso, que é o que a doutora falou, a questão de qualidade de tempo. E antes não existia nada disso. E aquelas crianças que estão lá no sertão, né? Aquelas crianças que eu, por exemplo, eu tenho 52 anos. Na minha época não tinha o celular para minha mãe me dar para ficar entretida. E olha que nós éramos 9 mulheres, né? Então, já pensou um celular para cada? Seriam 9 celulares para 9 mulheres e 2 homens. Mas a gente teve uma infância maravilhosa. A gente eram divididas as tarefas e aí tudo mais. Mas, enfim, antes disso, eu gostaria de ouvir a Angélica. A Angélica, ela é educadora cristã, né? Ela é mãe também. E a Angélica, a minha pergunta para a Angélica é o seguinte: Angélica, como é que ficou essa questão aí? Como que ficou essa questão das igrejas, né? Vocês tinham uma programação com o departamento infantil e essas crianças tinham atendimento através das escolas bíblicas, né? Tinha os cultos infantil, tinha todo um planejamento, né? Tinha escola bíblica de férias, eventos, congressos. E como é que ficou essa criança com esse isolamento social? Porque a gente percebe pelas redes sociais que tem todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, culto, né? O Facebook, de repente, é uma igreja. Se você for parar e começar a ver, tem para todo tipo de gosto, tanto no Facebook como no YouTube, mas para adulto. Mas pouca coisa, eu não tenho filhos, não tenho crianças mais. Eu tenho uma de 20 e uma de 23. Então, programa para elas tem demais, né? Elas têm até as suas orientações aí, elas mesmas procuram, elas mesmas já sabem, tem toda uma programação. Mas para criança e adolescente, eu percebi que não tem quase que nada. Então, eu gostaria de saber como é que ficou a assistência das igrejas, você como educadora, o que você fez? O que você fez para estar junto com essas crianças do departamento infantil? Sim, olá, estão me escutando aí, gente? Ok. Tá? Ok. Sim. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com todas vocês. Estou aprendendo, estou gostando muito. Bom, faço parte de um departamento infantil há alguns tempos atrás e também a gente trabalha com um grande evento que é o Criadete, com várias igrejas, e a gente não parou, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, a Lívia, sou casada também com o Anderson, e
A nossa casa já é um departamento infantil, né? Porque a Lívia, ela não tem celular, nós não, assim, estamos enrolando ela, ela não é uma criança que cobra celular, né? Então, assim, para mim tem sido gratificante, porque a gente está continuando com as lives, a gente faz lives, a gente faz desafios. Eu montei um grupo para as crianças da igreja, e ali a gente conversa sobre tudo, sobre temas, perguntas e respostas, a gente conversa sobre vídeos, a gente fala bastante no celular, assim, vídeos, né, que a maioria tem, né? Eu acho que poucos têm, poucos não têm, que é no caso minha filha e mais uns 3, mas é muita criança. Então, o que está acontecendo nesse período? Angélica, Oi, você me mandou fotos, né? Eu vou pedir para o sim, Daniel colocar as fotos que você mandou para mim, do sim, que você tem feito, né? E aí você sim, já vendo as fotos, você discorre então o que está acontecendo isso, naquela foto ali. sim, Daniel vai colocar as fotos da tá, Angélica. tá. Não estou vendo ainda. Não está conseguindo ver, visualizar? Não estou conseguindo ver. Então, mas eu acho que você não vê, mas o público, o pessoal que está assistindo vê. Você mandou algumas fotos, então eu vi ali que tinha desafios. A gente fez desafio com eles de estar com a família, de estar com os pais, né? Deles fazerem bolo, deles deixarem de brincar assim da forma com as redes sociais. Então, tipo assim, a gente dá vários desafios para eles. Um dos desafios mais importantes que eu gostei muito, que eu fiz com eles, foi o último agora, que foi cada um fazer uma receita de bolo. E assim eles comentaram como foi, como a atenção da mãe sobre eles, como foi a alegria deles estar com a mãe, a bagunça, a organização. Isso fez muito um impacto no grupo ali das crianças, que foi muito desenvolvido o trabalho com essas partes que a gente está fazendo na parte também emocional, não, nem tanto a interior, mas de dentro para fora da criança, porque a gente gosta de trabalhar muito de dentro para fora das crianças, né? Porque está tendo bastante desequilíbrio, né? Do tempo da mãe com o filho, e às vezes, que nem a gente acabou de ouvir, das crianças estar ficando com o celular para a mãe poder ter um tempo, né? Que nem, tipo, no meu caso, eu não preciso disso, porque em casa, como a Lívia ela não tem celular, ela brinca de tudo, brinca o tempo todo. Eu sempre estou preparando brincadeira para ela com as amiguinhas, trago as amiguinhas em casa, estão conhecendo as crianças, né? Que é muito importante. Então, tem gerado frutos. Os frutos que eu falo é pais curados, filhas e filhos sarados, né? Porque a gente vem com toda a técnica, mas nós precisamos também sentir o que Deus tem para as crianças, né? Que é algo muito importante, porque às vezes a gente está na frente das crianças, fazendo vários desafios que a gente está fazendo com eles, mas falta algo muito mais íntimo, mais forte, que é a alegria, que é o amor, que é que nem a atenção que você tem que dar para eles, né? O acontecer do dia a dia tem sido muito importantes. As lives, até que eu coloquei aí, a gente coloca, tem bastante criança que se envolve, a gente sorteia brindes, a gente bate papo depois, o que eles gostaram. Da live, a gente faz um desafio. Tem coisa muito legal, assim, as nossas crianças estão. Então, tipo assim, o nosso ali não está parando, a gente está assim, não está parando, a gente termina um desafio, vai outro, prepara uma live, faz outro, que a gente tinha retiro, altas coisas, então a gente, tipo, eu não deixo as crianças parar, eu estou sempre ali ativa com eles e tem dado muito resultado, porque os pais têm nos procurado, com muitas crianças com alguns problemas, mas assim, tem tido resultados bons. Eu creio que nessa Então, epidemia depois, né, que então vão o estar seu, Angélica, então o seu trabalho com as crianças, ele continuou semanalmente. Não semanalmente. teve, não parou, fluiu Não, normal. fluiu normal. Muito bem.
Tá de parabéns. Foi por isso que eu convidei você, porque eu vim acompanhando nas redes sociais e vi que realmente a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Taubaté, né, mas que em Pindamonhangaba também tem, e eu percebi que você estava, assim, você continuou com as lives, você é muito criativa, você tem muito conteúdo de entretenimento, né, na parte de educação cristã, de princípios cristãos. Isso é muito importante. Tá de parabéns, Angélica, aí com o seu trabalho, tá bom? Agora eu volto já a falar com você, Angélica. Eu convido a Tereza Cristina. Tá aí a Tereza Cristina? Tereza? Oi, Simone, desculpa, me atrapalhei um pouco aqui com o meu áudio. Boa Tereza, tarde, meninas. Boa noite, a Tereza Cristina, ela é teóloga também, ela foi uma das nossas alunas do Bacharel de Teologia da Unifunvic. Ela também é empresária e educadora aí do Departamento Infantil da Assembleia de Deus Antioquia. Grande amiga minha, já trabalhamos na capelania. Tereza Cristina, o que você tem feito nesse período para não ter aquele rompimento, né, do Ministério Infantil, da criançada aí da igreja? Se você continuou dando atenção, você viu que a nossa amiga Angélica, ela continuou, fluiu normalmente. Como é que foi aí você? Aqui a gente teve um momento bem grande de ruptura, né? A igreja fechou mesmo. Nós tivemos 2 meses praticamente, né? 2 meses e meio que nós fechamos a igreja. Somente tivemos a autorização do pastor para as lives para adultos. Mas para as crianças, o que a gente fez? A gente continuou a comunicação com os pais nos grupos. Eu fiquei enviando alguns materiais PDFs, né? De histórias bíblicas, as atividades bíblicas. A gente teve esse cuidado de periodicamente estar enviando alguma coisa no grupo para que os pais fizessem essa movimentação com eles, né? E agora, por último, nós enviamos um kit de férias para eles. Era uma revista integrada com várias atividades, com desenhos para pintar, com histórias, com charadas. Foi um material bem consistente. E aí teve massinha, lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever. Nós fizemos um kit de férias para eles e enviamos para casa de cada um com uma cartinha, né, delicada, carinhosa, lamentando muito, né, o fato da gente não estar reunindo como igreja, mas a gente está sentindo a falta desse movimento deles, porque as crianças lá na igreja, todos os domingos a tia Soraya botava eles para cantar lá na frente, fazer gesto, eles participavam da liturgia do culto, né? E isso, infelizmente, houve essa ruptura, né? E aí estamos nesse movimento assim. Agora a gente está retomando os cultos presenciais, mas ainda não podemos ter as crianças, né? Certo. E a gente está planejando o que a gente vai começar a fazer com essas crianças em termos de atividades virtuais. Porque nós teríamos agora a gente não faz EBF no meio do ano, a gente faz começo do ano. Então, mas todo ano, no meio do ano, a gente tem o culto deles e tem alguma coisa de atividade, tipo a festa do pijama. A gente tem umas coisas assim, a gente fica de sexta para sábado na igreja, com todo o movimento, com as crianças todas. Inclusive, a gente às vezes convida outras igrejas a participar. E esse ano, infelizmente, todo o nosso calendário foi desconstruído, vamos dizer assim, né? Cris, você também tem uma filha, né? A Sofia. Sim. Acho que está com 9 anos, né? Ela está com 10, vai fazer 11. Com 10, você está com 10 anos. A Sofia, você tem observado
Aí nós temos a doutora Maria Augusta e temos a Cris, né? Duas profissionais que falou muito bem com relação a isso. E você, como mãe da Sofia, de 10 anos, você tem percebido na Sofia esse lado emocional dela? Você tem percebido que abalou um pouco ou não? Eu acho que abalou sim, Simone. Na verdade, não abalou só ela, né? Todos nós estamos bastante impactados com tudo que está acontecendo. Se é difícil para a gente, eu imagino que para as crianças isso é num mundo muito mais expansivo, né? Isso de uma forma muito mais expansiva. A ponto dela dizer assim, nunca mais falta escola. Vocês conseguem imaginar isso, meninas? No outro dia, ela para mim falou assim, nunca mais falta escola. Nunca mais eu peço escola. Porque, embora ela tenha as aulas remotas, todas as tardes ela tenha o contato com os colegas, é diferente daquele contato da divisão das coisas, né? Do partilhar das coisas com os colegas. E na igreja também. Ela está sentindo falta disso, porque, assim, por ter posição de liderança, eu passo bastante tempo envolvida com as coisas da igreja. Então, ela está sentindo falta com os amiguinhos da igreja também. E ela sente falta, né? É normal, né? Que as crianças sintam falta, como as meninas já falaram, né? Eles estão meio ficando sem opção mesmo. Ou você tem um bendito celular, ou você tem os vídeos, ou você tem os filmes. Chega uma hora que isso tudo esgota, né? E a criança? Então, aí Cris, eu vou chamar a Cris, né? Para o nosso segundo bloco e as nossas considerações aí finais, que o nosso tempo já foi. Eu quero que a Cris, a doutora Maria também está aí, eu gostaria que a Cris e a doutora Maria Augusta, nós temos duas mães aí também, né, que vocês possam dar orientações não somente para os pais, para os responsáveis, como a Cris acabou de dizer, é muito tempo, com pouca coisa para fazer, com pouca atividade, mas o nosso tema, ele diz assim, olha, o que essa criança está ingerindo, né? Como que ela está processando tudo isso? E aí eu vou perguntar a Cris, você como escritora, quais as dicas que você dá com relação... Infelizmente, eu não vou citar aqui nenhum tipo de programa, mas nós estamos acompanhando aí, né, as notícias, nós não somos alienados, e alguns programas têm deixado, né, alguns programas no YouTube, esses famosos do YouTube, têm deixado uma preocupação muito grande. Inclusive, artistas famosos têm se pronunciado com as formas de conteúdo que têm apresentado esses famosos do YouTube. Então, com conteúdos que... Aí, eu vou chamar, antes de passar para a Cris, e antes de passar para a doutora Maria Augusta, eu quero aqui ressaltar que, com base, olha, não é com base no que eu penso, né? Eu não quero aqui colocar uma questão de religião, nem de uma teoria conservadora, nada disso. Eu vou colocar o que está escrito aqui, ó. Estou lendo no meu celular, ó. Vou ler aqui, ó, que a resolução do CONANDA. O que é o CONANDA? CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A resolução 163/2014, tá? Ela dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e adolescente. Eu ainda vou a outra lei, tá? Ó, tô lendo no meu celular, para me resguardar também. A outra lei diz o seguinte, a lei do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, lei 8.078/1990. O tempo não dá para você ler, mas eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar todas essas leis, todas essas informações, para que os pais
responsáveis têm o direito até de se posicionar, como tem famosos se posicionando. E aqui ainda deixo mais ainda, a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069/190, diz o seguinte, Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação que é explícita a implementação da proteção integral constitucionalmente estabelecida no artigo 227. Assim, estabelece medidas concretas para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, responsabiliza nominalmente a família, a comunidade, a sociedade e o Estado pelo bem-estar e saudável desenvolvimento da infância e da juventude. Este conteúdo é legal, alterou fundamentalmente a legislação de proteção à infância e juventude aos pais, revogando o artigo do Código de Menores e adequando a legislação infraconstitucional à posição constitucionais e aos parâmetros internacionais de proteção. Então, mediante a essas leis que eu apresentei aqui, não é posicionamento conservador, diante do que há um mercado, né, que está aí à disposição de criança e adolescente, e de tudo que vocês já falaram. Qual a posição de vocês? O que vocês recomendam a esses pais? Vocês já falaram, eu gostaria que vocês reforcem, porque tudo aí vocês já rebateram. Tem que ter atenção, tem que ter direcionamento, acompanhamento, a criança não pode ficar o tempo todo na internet, tudo isso vocês já falaram. Mas eu não tenho crianças. Hoje, existe, Cris, algum aplicativo, algum tipo de prevenção para que os pais tenham conhecimento que essas crianças, o que elas estão acessando, estão assistindo? E você já, então, faz as suas considerações finais. Sim, sim. Então, eu comentei aqui antes que, às vezes, aparece alguma coisa na tela, né? Então, a gente tem como proteger, sim, a respeito disso, para que a criança não seja exposta a qualquer tipo de conteúdo. Além de você escolher, você também pode ficar tranquilo que existem aplicativos, eu vou deixar nos comentários, que você vê tudo que se passa na tela do celular que o seu filho está utilizando. Se aqui em casa a gente optou por dar de presente para a nossa filha mais velha um celular porque ela estava pedindo muito e também porque eu queria ensiná-la a usar. Eu acredito hoje em dia que a gente não tem como reprimir a criança do uso da tecnologia. Eu acho que a gente tem que instruir, porque se tem esse monte de conteúdo que não presta na internet é porque nós não estamos lá fazendo conteúdo. E aí, os meus filhos já estão fazendo conteúdo na internet. Eu instruo e eles já fazem. Inclusive, meu terceiro livro que eu estou lançando ontem, eu publiquei ontem e amanhã, por essa semana, vai sair a versão impressa do livro, a respeito de princípios, e foram os meus filhos que ajudaram a fazer as ilustrações com massinha. Às vezes a gente fala que eles não vão usar tecnologia, eles usaram massinha para fazer as ilustrações do livro. Eu fotografei as ilustrações deles com massinha e coloquei no livro. Então, eles já estão se sentindo super empolgados, porque eles produziram algo bom para colocar na internet, para outras crianças também receberem aquele conteúdo que tem princípio, que tem alfabetização, que tem texto bíblico embutido, porque muitas vezes a gente quer só publicar as coisas da Bíblia, e isso é muito bom, mas tem público que meio que veta um pouco isso. Então, a gente consegue ensinar princípios bíblicos de forma que qualquer público absorva bem, né? Porque o mundo está necessitado disso e o mundo está na internet. Então, a gente precisa ir lá pregar para eles também, a gente precisa ir lá ensinar. Se nós temos a chave do reino dos céus, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos isso, nós temos que transbordar isso, seja onde precisar, onde estiver precisando, a gente tem que ir. E hoje em dia todo mundo está na internet, né? Por causa principalmente dessa pandemia, todo mundo está dentro lá e a gente precisa saber lidar com isso também. E eu, desde antemão, já comecei a ensinar minha filha mais velha a lidar com tecnologia, como faz isso, para quando ela chegar na idade lá de 12, 13 anos, ela já sabe tudo a respeito disso, ela sabe como Cris, bloquear. Sim. Eu coloquei alguns aplicativos, eu achei alguns aplicativos aqui na internet, olha bem, hein? Hoje, você chega lá, clica lá, eu comprei. Existe algum aplicativo de prevenção? Você falando aí, eu fui lá, eu vou pedir para o Daniel colocar aí, será que vocês conseguem ver, visualizar esses aplicativos? Pedir para o Daniel fazer. Você pode ir falando, Cris, enquanto ele vai colocando. Só eu achei aqui, rapidinho, ó, Sim. 7 aplicativos.
né? Então, eu não sei se o Danilo consegue colocar aí para a gente visualizar. Se não for possível, eu vou deixar nos comentários esses aplicativos para que vocês que estão acompanhando aí, os pais, as famílias, possam depois ter acesso também. Pode continuar, Cris. Sim, sim. Então, para Você finalizar... tem um minuto. Um minuto? Depois a Maria tem 2 minutos e as meninas têm também 1 minuto cada uma para a gente se despedir. Tá bom. Eu posso deixar meu contato já? Pode deixar, sociais. inclusive os seus livros, pode deixar também aí nos comentários depois. Ok. Meus livros estão todos publicados na Amazon, que é uma ótima plataforma para acessar em qualquer lugar do mundo. Tem a disponibilidade da versão digital, que também é mais prática, e tem a versão impressa. E os livros, eles são todos baseados em princípios bíblicos, e meu Instagram é o meu próprio nome, Cris Malires, é @CrisMalires, se você quiser ir lá conferir. Tem um pouco do conteúdo de cada livro lá nos posts, no feed do meu Instagram. Você pode conferir os conteúdos para saber, né, o que vai estar lá dentro do livro. Também tem o Facebook, que é também Cris Malires. Se você colocar Cris Malires no Google, você vai ver muitas informações sobre mim lá no Cris, só digitando Cris Malires. Esse terceiro livro já está disponível. Ele é direcionado para o público mais da educação infantil, que prioriza a alfabetização, conhecimento são contos vocálicos, na verdade. É uma série de livros sobre cada vogal, e cada vogal vai trazer o ensino de um princípio do reino de Deus. Então, são conteúdos que as crianças podem utilizar, e tem tarefa para a criança fazer, e tem desafio dentro das páginas do livro. É super interessante. O livro da princesa, ele é mais direcionado a meninas com mais idade, de 7 a 12 anos. Fala muito sobre valores, sobre a identidade de filha amada do pai. Porque eu creio que a menina, ela precisa ter um encontro primeiro com o pai, e através de Jesus, para depois ela pensar em qualquer outro tipo de relacionamento. O relacionamento primeiro dela tem que ser com o seu Criador. Então, o Terra Nossa fala sobre a nossa posição aqui na Terra. Nós precisamos saber disso hoje, porque é primordial que nós, como igreja, saibamos nos posicionar nesse tempo do fim. O livro Terra Nossa traz esse entendimento também, para que a gente não fique marcando bobeira, sendo manipulado pela massa. Nós precisamos ter a base bíblica para a gente vencer nesse tempo, certo? Eu quero agradecer aí a Cris, né? Eu vou só ressaltar que a Cris, eu a conheci ainda adolescente, seus pais, e ela que foi a nossa... nós publicamos também 4 cartilhas, né? Também nessa área de prevenção, pela editora CPAD, e criamos uma turminha, a turminha Crescer. E eu convidei a Cris, era adolescente, Cris, eu preciso criar uma turminha, você precisa e colocar no papel, a gente precisa entrar nas escolas. E a Cris, ela desenhou e criou a nossa turminha Crescer. Isso é para um outro momento, a gente conversa sobre essa turminha Crescer. Sim. Ela é muito talentosa e está aí, cresceu, né? Graças a Deus se formou um excelente profissional. Muito obrigada pela participação de todas, eu agradeço aí por vocês terem atendido o nosso convite. Doutora Maria Augusta. Então, quero aproveitar um pouquinho a fala da nossa amiga Tereza Cristina, né? Não da Tereza, mas da sua filha, né? E enfatizar essa questão quanto ao estresse resultante de um processo pelos pais, né? E retransmitido de uma forma que gere um aprendizado, provavelmente haverá nessa criança, nesse adolescente, um fortalecimento emocional, né? Então, é muito interessante esse processo que nós podemos, né, e conhecemos mais como a resiliência, né? É a partir disso a gente trabalhar com os filhos para que eles observem de uma outra forma essa questão de crise, de insegurança, de medo, e poder ressignificar essas questões. É muito interessante. Lembrando que nós somos, né, seres humanos e precisamos e devemos cuidar
da nossa parte física, mental e espiritual, né? Então, eu agradeço o convite, né? Quando eu fui convidada a participar dessa live, é um tema que eu trabalho sempre também dentro do consultório. É muito importante a gente observar o ser humano, observar a criança, os pais, como um ser humano por inteiro, né? Então, observar essas três partes é muito importante para a gente manter a saúde mental. Eu agradeço muito, pensando e confiando e acreditando nisso que eu convidei a doutora Maria Augusta, porque eu quero colocar isso para as famílias, para os pais responsáveis que estão nos assistindo. Não pense que é bobeira. É bobeira levar a criança na terapia. É bobeira levar a criança no psicólogo. Não é bobeira. Sim. A criança precisa, se ela antigamente, antes da pandemia, era um cenário, né? Mas agora, durante a pandemia, mais ainda. Se a criança sinalizou alguma coisa, procure sim uma psicóloga, procure um profissional, porque, como a doutora falou, nós somos corpo, alma e espírito. Então, um é linkado no outro e precisa dar atenção. E nossas crianças e adolescentes, principalmente. É uma estrutura familiar, mas dentro dessa estrutura familiar, a gente precisa estar observando essas situações. Né, doutora? Sim. Muito obrigada pela sua participação. Tereza e Angélica, muito obrigada. Qual é a mensagem que você deixa aí para as nossas amigas e os nossos amigos? Primeiramente, obrigado pelo convite. Foi muito bom, porque a gente acaba partilhando, né, um pouco desse universo diferente que a gente está vivendo. As meninas colocaram muito bem a situação psicológica em que a gente está vivendo com as crianças. É um momento de muita observação mesmo, do posicionamento em relação às mídias sociais e a parte digital em que essas crianças estão tendo acesso. É uma responsabilidade nossa como pai observar isso, né? Estar atento aos sinais, estar atento à qualidade do conteúdo que essas crianças estão acessando. Como cristãos, a gente principalmente tem que observar que tipo de conteúdo as nossas crianças estão acessando. Se isso edifica a experiência deles também como cristãos. E muito obrigada pelo convite. Foi muito bom participar com vocês aqui, viu? Eu acho que o nosso tempo já foi. Quase, está indo quase embora. Opa. Eu acho que o nosso tempo já está indo embora. A Angélica deve ter saído um pouquinho, mas eu agradeço a participação da Angélica, agradeço aí pela voluntariedade de vocês, e nós aqui encerramos mais uma live social. Eu quero agradecer às nossas convidadas. Nós vamos colocar aí, pode colocar os seus comentários, que se quiser fazer alguma pergunta aos nossos convidados, pode continuar perguntando e elas vão estar à disposição para responder vocês. Procure sim uma psicóloga para os seus filhos, se for necessário. Atente a tudo que foi dito hoje, super dica dessas convidadas. Lembrando que estamos numa pandemia, no isolamento social, precisamos ter prevenção. Se for preciso sair de casa, saia, mas use máscara e tenha cuidado com a sua higiene. Deus abençoe a todos. Mais uma live social. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês convidados e todos os nossos amigos das redes sociais.